Amor? Tá na live agora? Desligue isso daí, né? Eu tô brincando aqui com você. Não precisa, não. Só uma pessoa. Deixa ela ficar com a amor. Já sei. Olá, Thiago. Oi, Boa Juliana, agora que deu certo, né? noite. Seja bem-vindo. Não sei por que não apareceu para mim. Não estava aparecendo para solicitar. Ah, Mas agora embora... deu certo. É importante que deu certo. mas que bom que deu certo. A gente faz dessa forma aí. Então, quero agradecer aí por você ter aceitado esse nosso convite. E eu gostaria que você se apresentasse, então, aos nossos colegas psicólogos aqui que estão entrando, ao pessoal também que te segue aí, que te acompanha, né? E queria que você contasse, então, um pouquinho sobre a sua trajetória profissional até a escolha aí da sua especialização. Bom, então vamos lá. Eu sou urologista, né? Com especialização em andrologia. Quando terminei o colégio, eu acabei indo fazer a faculdade em Cascavel. Depois de Cascavel, da faculdade, eu fiz cirurgia geral em Cascavel mesmo, no Hospital Universitário do Oeste do Paraná. E, posteriormente, acabei vindo a Curitiba para fazer a especialização de urologia. Aí, na urologia, acabei gostando um pouco de uma sub-área, que chama andrologia, que é uma outra parte específica da urologia. E acabei me especializando um pouco mais. Acabei indo fazer um fellowship, fiquei um tempo fora e retornei depois a Curitiba novamente em 2019. Hoje eu moro aqui e acabo atuando aqui em Curitiba, né? Mas eu acabo indo também, como minha família é aí próximo de Laranjeiras, em Vermont, eu acabo indo uma vez por mês lá e acabo atendendo os pacientes também em Laranjeiras do Sul. Então tem esse vínculo também com Laranjeiras ainda, né? Sempre Nossa. volto para a terrinha. Então, além de Laranjeiras, você atende em Curitiba hoje, atualmente Sim, também. isso, Uhum. nós dois. E eu queria que você falasse dessa diferença, o que seria a urologia, né? E a andrologia. Tá. Então, a urologia é uma especialidade clínica cirúrgica, onde trata as doenças do sistema urinário, tanto em homens quanto em mulheres, e acaba tratando as doenças sexuais, da parte genital, de homens. A andrologia é uma sub-área, então é uma subespecialização da andrologia, onde tem o foco no tratamento das disfunções sexuais e de infertilidade masculina. Então, ela seria uma abrangência um pouco mais específica da própria urologia, né? Então, também tem a parte clínica, a parte cirúrgica, então acaba tendo essa diferença. Eu, hoje em dia, faço os dois, né? Tanto urologia quanto andrologia, mas cada vez mais foco na andrologia, que é minha sub-área. Entendi. Essa semana aí eu coloquei uma caixinha de perguntas para os colegas psicólogos e tanto pessoal que nos acompanha aí, dúvidas que eles têm aí referente principalmente ao procedimento de vasectomia, né? Então, atualmente nós trabalhamos com cursos voltados para psicólogos de capacitação em avaliação psicológica. E um dos módulos que a gente trabalha é a questão do controle de natalidade, né? Tanto a vasectomia, tanto a laqueadura. Então, sempre surgem algumas dúvidas aí voltadas principalmente à vasectomia, que apesar aí de, aos poucos, estar se desmistificando um pouco a questão da cirurgia de vasectomia, ainda a gente vê que tem vários mitos que envolvem essa cirurgia, né? E foi referente a isso que eu falava com eles, referente a esses mitos e verdades, e surgiu aí algumas perguntas referente principalmente à cirurgia de vasectomia, que é a que você faz hoje também, né? Uma das dúvidas também que colocaram lá na caixinha de perguntas é se após a cirurgia aí de vasectomia, o paciente ele não tem mais ereção e não ejacula mais. Eu acho que isso é um grande medo aí que assombra os homens e ficam aí preocupados ao fazer a cirurgia de vasectomia. Acredito muito que é esse medo de não ter mais as relações sexuais como antes, né? E essa questão se ejacula, não ejacula, como que seria isso? Bom,
Isso aí é um mito, na verdade, os dois são mitos, né? Falando primeiramente sobre a ereção, o funcionamento do tecido erétil, da função de ereção peniana, ele não tem nada a ver com o que é feito na cirurgia de vasectomia. Então, a cirurgia ela não altera nada da função, nem do desejo, nem do orgasmo, nada dessa parte sexual, e não vai levar a disfunção erétil, não vai levar nenhum problema da parte de ereção. É uma cirurgia bem tranquila. Em relação à ejaculação, também é um outro mito, né? Basicamente, o fato de não ejacular não acontece porque o líquido seminal ele é composto de várias substâncias de várias glândulas, não apenas dos espermatozoides. Então, quando a gente faz a cirurgia de vasectomia, eu desligo o ducto que leva aos espermatozoides. Então, só não vai ter mais a célula que faz filho, não vai ter mais o espermatozoide no ejaculado. Porém, o líquido ele continua saindo porque o espermatozoide ele representa menos de 10% desse volume. Então, não é perceptível essa redução de volume ejaculado. Então, ele fica basicamente igual, não tem nenhuma mudança em nenhum dos dois quesitos. Então, é um grande mito e é uma dúvida bem frequente. Muito paciente pergunta, até alguns pacientes às vezes comentam, puxa, doutor, não sabia, eu achava que acontecia isso, por isso que eu não tinha feito antes. Eles ficam preocupados em relação a isso e é uma coisa que não acontece, né? Então, a parte de disfunção erétil, eu acho que é o campeão de perguntas se leva à impotência, né? Sim. Não leva, não. Sim, que deve chegar bastante aí para você também, né? Tá. Após a vasectomia, né? Ali o teu paciente, ele precisa se cuidar pela questão da gravidez, né? Porque também nós aí com os psicólogos, a gente também viu algumas questões de estudo que tem sim, né? Uma porcentagem, uma possibilidade ali sobre a questão da gravidez. Também tem um período que precisa ter um cuidado a mais, usar preservativos e tudo mais. Uhum. Sim, na verdade, a vasectomia ela não é efetiva imediatamente após feita. O paciente tem um período que ele precisa se cuidar, porque como a gente a gente desliga o canalzinho, a gente interrompe a passagem do espermatozoide, acima da região onde a gente faz essa interrupção, ele ainda vai ter espermatozoides que podem ser ejaculados. Então, geralmente entre 60 a 90 dias o paciente ainda tem espermatozoides na ejaculação. Então, ainda existe o risco de uma gravidez indesejada, talvez, nesse período. Então, ele precisa se cuidar, seja com o uso de preservativos, seja a esposa continuar tomando pílula, usando DIU. Então, eu sempre oriento para o paciente, vamos fazer a vasectomia, não vai funcionar de imediato, então, continuem fazendo o que vocês já estão fazendo, se protegendo. E daí, depois de 3 meses, com mais ou menos 20 ejaculações, o paciente faz um exame chamado espermograma, que é uma análise do sêmen. Neste exame, a gente vai ver se tem espermatozoides ou não. Se esse paciente vier sem nenhum espermatozoide, ele está liberado para relações sexuais sem proteção. Algumas vezes vem poucos espermatozoides mortos, então também a gente acaba liberando, mas esse exame ele é fundamental antes da liberação, né? Alguns pacientes podem ter um canalzinho acessório, alguma coisa, e pode ainda estar ejaculando espermatozoides viáveis. E daí existe o risco da gravidez. Então, por isso que é importante fazer esse exame de controle, né? Além disso, lembrar também que a vasectomia ela não é 100%, né? Então, precisa também depois fazer um acompanhamento. A gente recomenda que todo ano, se possível, faça um espermograma para garantir que não tem espermatozoides, né? Então, é extremamente importante o cuidado, né? A orientação, na verdade. E também vale lembrar, né, que isso não impede que aconteça doenças sexualmente transmissíveis, né? Que a gente vê muito a questão aí do pessoal que faz vasectomia e acabam esquecendo que também precisa estar aí tendo outros cuidados. Exato, exato. Na verdade, a vasectomia, o princípio dela é só para não ter filho mesmo, né? Então, os cuidados para DST e outras doenças transmissíveis, eles devem ser constantes, né? Então, o único método completamente efetivo é o uso do preservativo, né? Então, se o paciente vai ter fez a vasectomia em uma outra parceira, alguma coisa assim, ele deve se cuidar também nesse quesito. Sim. Existe a possibilidade de reverter a vasectomia aqui, que colocaram também, que também acredito que entra na parte aí de mitos e verdades, né? Que muitos acabam tendo essa preocupação de, após fazer a vasectomia, conter o arrependimento, ou a pessoa acaba casando novamente ali.
enfim, tem essa possibilidade, como que pode ser realizada? Existe sim, na verdade, a reversão de vasectomia é uma cirurgia que não é tão rara também, né? Cerca de 6% a reversão. Aí é um procedimento muito mais delicado e complexo do que a vasectomia. Então, sempre quando eu vou falar para um paciente, vamos fazer vasectomia, ele tem o desejo, eu explico muito bem que isso é uma cirurgia definitiva, que não é mais para ele reverter. Embora exista a chance de reverter, ela não é 100%. Então, ele precisa entender que tem que ter essa precaução antes. Porém, a gente faz a reversão da vasectomia, ela é uma técnica microcirúrgica, a gente faz com microscópio, porque o fio que é necessário para dar os pontinhos, ele é 6 vezes mais fino que um fio de cabelo, então ele é bem delicado. E como ela é mais complexa, o paciente tem que ter bastante cuidado. A taxa de sucesso da reversão, ela é variável dependendo de várias condições. Então, desde a parte inicial ali da esposa, a idade da esposa, vários fatores vão influenciar. Mas um dos principais fatores é o tempo entre a vasectomia e a reversão. Basicamente, o que é o principal, assim, é que esse tempo que a gente vai ter, além de outros fatores, quando ele é menor que 15 anos, ele tem uma taxa de sucesso muito boa. Embora eu não possa garantir que vai dar certo, após os 15 anos também é possível tentar. Mas a gente sabe que abaixo de 3 anos a taxa de sucesso da reversão é em torno de 90%, 95%. Uma taxa de gravidez em torno de 70%, 75%. Então, é um resultado muito bom para quem está tentando, porém não é 100%. Né? Então, tem que lembrar que não é isso. Então, depende muito do tempo. Geralmente, abaixo de 15 anos, com a esposa jovem, a gente acaba fazendo a reversão como um método preferencial para ter filho, embora existam outros métodos também, que é a fertilização in vitro, outras situações que é possível também. Uhum, Mas é possível. Então, é uma cirurgia que não é definitiva, porém ela deve ser considerada como, né? Então, parte do pressuposto que você não vai reverter mais, né? Então, tem que ter esse cuidado. Sim, eu vi que você também atua com a fertilização in vitro também. Também esse Também. é uma das nossas aulas também. Sim, eu faço tanto a reversão quanto a parte da fertilização in vitro, né? Na fertilização, bom, basicamente, como que faz para ter filho após a vasectomia? São duas formas. A reversão da vasectomia, onde o paciente vai tentar ter filhos de forma natural, ou então o uso da fertilização in vitro, onde a gente faz um pequeno procedimento com anestesia local e busca os espermatozoides que estão sendo produzidos no testículo. E aí a gente pega esses espermatozoides e faz um bebezinho de laboratório, né? Com o estímulo da mulher e tudo, né? É um tema aí para a gente discutir numa outra live, que é bem complexo também. Sim, bacana. Mas interessante saber que tem essas possibilidades também, né? Exatamente. E após aí o procedimento da cirurgia de vasectomia, né? Uma das curiosidades que o pessoal tem é que por, né, se tratar de uma cirurgia, se precisa ficar internado, né? Mais ou menos quanto tempo que leva esse procedimento da vasectomia. Também a questão aí dessa volta ao trabalho, das atividades diárias depois de fazer a cirurgia. Qual que é esse tempo na realização da cirurgia? Quanto tempo que esse paciente ele vai ficar lá no hospital, no centro cirúrgico, enfim? E aí como que é a questão dessa recuperação para voltar às atividades diárias? Bom, então vamos lá. Acho que vou explicar um pouquinho sobre a cirurgia em si, depois eu explico o transcorrer da cirurgia e o pós-operatório. A cirurgia, ela consiste, então, numa anestesia local, pode até ser feita com sedação, mas a grande maioria dos pacientes a gente faz apenas uma anestesia local, e eu vou fazer uma interrupção do canalzinho que leva o espermatozoide do testículo para a saída, né? Então, com uma incisão de mais ou menos uns 5 milímetros, eu consigo ter acesso a esse canalzinho e eu vou interromper. Eu vou amarrar, eu vou cortar ele, tirar um pedacinho fora, amarrar as pontinhas, queimar as pontinhas, amarrar um para baixo, um para cima, e a gente faz essa desconexão. Então, eu interrompo a passagem do espermatozoide. O procedimento ele dura cerca de 30 a 40 minutos. Ele é feito de caráter ambulatorial, então não precisa um internamento. A gente consegue fazer, o paciente chega para fazer o procedimento, faz, e logo depois da cirurgia, feita com anestesia local, ele já vai para casa, não precisa ficar internado.
Em relação aos cuidados, ele necessita ficar de repouso no dia do procedimento, mas com 48 horas, se ele trabalha em alguma coisa mais leve, ele pode retornar ao trabalho, desde que não exija esforço. E depois de mais ou menos uns 10 a 15 dias, ele pode retornar às atividades habituais. Daí não tem mais nenhuma restrição específica, exceto se ele tiver um pouco de desconforto ainda, porque cada um tem uma cicatrização diferente, mas a grande maioria com 15 dias retorna a todas as atividades normais. Em relação à região operada, ele pode ficar roxo, pode ter um pouquinho de sangramento, um pouco desconfortável, mas geralmente os pacientes não reclamam no pós-operatório. Ele vai ficar com uma receita e os medicamentos leves para dor são suficientes para a tolerância. Então, comparando com a cirurgia feminina, né, que é a laqueadura, é completamente diferente, né? A mulher ela acaba fazendo anestesia geral, tem que fazer corte, é completamente diferente o procedimento. Então, é um procedimento simples que muita gente tem medo, mas que, na verdade, é bem tranquilo, né? E no pós-operatório também, ele acaba utilizando uma cueca mais justa, tudo para dar um suporte, acaba usando gelo, mas com 48 horas, geralmente está apto a voltar às atividades que não exigem esforço físico. Bacana. Bem como você colocou, né? Que é bem mais simples, né? Do que uma cirurgia aí de laqueadura, que eu acredito que é bem mais complexa aí do que a de vasectomia, que na própria semana ali o paciente já está recuperado, né? Já pode voltar às suas atividades aí da sua rotina. Exato, comparado com a laqueadura é muito mais tranquila. Eu frequentemente acabo fazendo esse procedimento, por exemplo, na sexta, para segunda-feira o paciente voltar à rotina normal, né? Então, frequentemente a gente acaba fazendo sexta, final de tarde, e na segunda-feira ele retorna às atividades normais, muitas vezes nem precisa testado, nada. Então, é bem tranquilo. E além da cirurgia de vasectomia, né? Para quais outros tratamentos que você também é procurado, tanto em Curitiba, tanto aqui em Laranjeiras do Sul? Tá. A princípio, todas as doenças urológicas e andrológicas eu acabo tendo um pouco de procura, né? Tanto em Curitiba quanto em Laranjeiras acaba vindo o mesmo perfil de paciente. Algumas vezes a gente acaba fazendo teleconsulta, inclusive de pacientes daí como eu não estou todos os dias aí, às vezes eles querem uma consulta mais imediata, alguma coisa eu acabo fazendo por telechamada e acabo vendo eles posteriormente lá na cidade, né? Quando eu retorno. Mas basicamente a gente acaba tratando doenças como cálculo renal, aumento da próstata, os cânceres urológicos, então câncer de próstata, câncer de rim, câncer de bexiga, todas essas doenças. E especificamente na parte andrológica, a gente vai acabar tratando mais a parte de impotência, né, disfunção erétil, que acho que é uma das principais queixas hoje do andrologista. A parte de infertilidade, né, então não só quem teve filho e não quer ter mais, mas quem não está conseguindo ter filho também a gente acaba atuando. Ejaculação precoce, outras doenças, e de cirurgias também, a cirurgia da fimose, que é uma cirurgia muito frequente, que a gente consegue fazer até em Laranjeiras com tranquilidade, cirurgias de curvatura peniana, diversos procedimentos que acabam no dia a dia chegando para a gente tratar, né? Então, tem uma gama grande de procedimentos. Sim, bacana. Tem vários pacientes seus aqui que também passaram aqui pela live, agradecendo aí, né, elogiando. O doutor Regis ali falou que os espermatozoides não fogem de você. Exato, de uma forma ou outra a gente encontra, né? Então, alguns agradecendo aí as cirurgias que você fez no RTU, né, da próstata. Isso é um procedimento para quem tem um aumento benigno da próstata, né? A gente faz uma desobstrução sem corte na cirurgia, né? Esse é um procedimento urológico também muito frequente, que é bastante realizado, né? E eu acho que até uma coisa, Viviane, que a gente não acabou não comentando, em relação à indicação da vasectomia, né? Quem que pode fazer? Isso é uma dúvida muito frequente. Posso, não posso fazer? Quando eu posso fazer, né? Eu acho que isso é extremamente importante a gente comentar também, né? Então, existem critérios definidos por lei, né? É uma lei de 1996, Lei 9263, que fala tanto da parte masculina quanto feminina, né? E na lei ele define alguns critérios para que você possa fazer cirurgias de esterilização, tanto homem quanto mulher. Basicamente, o que a gente acaba tomando como regra, então, seriam pacientes com 25 anos 25 anos ou mais, né? Ou então que tenham 2 filhos vivos. Então, se o paciente tem menos de 25 anos, pode fazer? Pode, se ele tiver 2 filhos vivos, né?
Ah, tem mais de 25 anos e não tem filho, dá para fazer? Dá para fazer, mas isso daí sempre a gente tem que discutir muito bem, né? Principalmente o paciente que não tem filho, eu gosto muito de passar numa avaliação psicológica, tudo, porque é extremamente importante essa discussão do futuro dele aí, né? Porque Sim. basicamente a gente vai tirar uma função reprodutiva dele e pode dar bastante trabalho se um dia ele quiser ter filho. Uhum. Então, essas são assim, os critérios pré-definidos que a gente precisa saber. Além disso, também por questões onde a gravidez é um risco para a esposa, para o bebê, então também é autorizado, né? Desde que seja confirmado por 2 laudos médicos. Então, precisa ter laudo de 2 médicos para poder fazer isso daí. Então, nem Uhum. todo mundo pode fazer, mas seguindo esses critérios é possível. E lembrar que os pacientes precisam, desde a decisão até a realização do procedimento, um período de 60 dias, onde eles devem ser orientados em relação a como funciona, o que é, complicação, risco, com Uhum. termo assinado, né, e reconhecido, firmado, né? Então ele precisa reconhecer em cartório essa decisão. Então não é tão simples de fazer a vasectomia também, né? Então E tem não alguns é chegar critérios, lá né? e já. Vai primeiro para Já, consulta. A gente, exato, alunos aí que ele vai ter 60 dias para ir para casa, refletir, conversar com a é família isso que ele quer. e aí sim fazer a cirurgia. Não é imediato, não é só chegar lá e quero fazer hoje e tem todo. Exato, eu sempre explico também para ele, falo, ó, tem outros métodos, oriento sobre as outras opções, né? Embora para o homem a cirurgia da vasectomia é o único método que a gente tem efetivo, né? Então é o único que a gente utiliza, mas tem vários métodos femininos, né? O uso de DIU, uso de anticoncepcional, né? Então tem vários outros métodos que são bem efetivos também, né? Então eu sempre oriento para ele, falo, ó, converse com a esposa, vê o que vocês acham, não sei se vocês querem, aí a gente vai dar sequência e deixa os papéis, os termos, tudo que eles precisam para ir dando sequência também. Uhum. Nesse E eu acho que é caso, muito frequente também, né, Viliane, os pacientes passarem também nessa avaliação. Eu frequentemente peço até uma avaliação psicológica, principalmente quando está nos limites aí de critério, o paciente está um pouco na dúvida, meio receoso. Eu peço para ele conversar para discutir a parte psicológica, né? Então acho que acaba sendo frequente na rotina de vocês também ver essas discussões em relação à vasectomia, né? sim, sim. Uhum. Ver todas as questões dos riscos e benefícios, as questões cognitivas e intelectuais, se ele tem condições ali de estar decidindo também. A gente verifica tudo isso também, as questões ali da personalidade dele também, né? Essa construção ali do construto psicológico que a gente chama também. A gente avalia todas essas questões e também faz a que a gente chama de psicoeducação, né? Também faz essas orientações, como você também faz ali até chegar se realmente é a melhor decisão a ser tomada naquele momento, né? E queria que você contasse então um pouquinho aí aonde que as pessoas podem buscar os seus serviços, como que elas fazem aí para te encontrar. O pessoal aqui que me acompanha pode seguir o Instagram ali do Dr. Tiago, tem várias informações muito bacanas, várias curiosidades e até algumas dúvidas mesmo que as pessoas têm, às vezes até a gente comentava, né, que as pessoas não falam, não comentam, não perguntam, então achei bem bacana também o teu trabalho de educação voltado a esse tema também. E queria que você explicasse, contasse como que funciona. Então, você também faz os teleatendimentos. E aqui em Laranjeiras do Sul, alguns procedimentos cirúrgicos e em Curitiba, alguns outros também. Sim, na verdade, Laranjeiras não tem suporte para a gente fazer todas as cirurgias urológicas, né? Então a gente acaba fazendo cirurgias de menor porte, como por exemplo a vasectomia, cirurgias penianas, né? Curvatura peniana, cirurgia de fimose, cirurgia de cauterizações. Então procedimentos menores, cirurgia de hidrocele, cirurgias que são mais tranquilas, que a gente consegue acompanhar ali, que tem material para fazer. As demais cirurgias eu acabo oferecendo para o paciente, se ele quiser vir a Curitiba fazer, já tive vários pacientes que optaram por fazer, eles vêm, fazem, ficam o período de recuperação e retornam, né? Então, é bem tranquilo. Em relação à parte de telechamadas, agora com a pandemia do Covid-19, a gente acabou utilizando muito essa modalidade, principalmente para retornos, quando a gente não precisa fazer uma avaliação. Então, eu acabo tendo bastante paciente de fora que acaba fazendo telechamada, e aí de Laranjeiras também, da região. Aí eu faço essa telechamada, deixo já os exames para o paciente, deixo tudo orientado o que ele precisa, mando tudo por e-mail, por WhatsApp. E quando eu vou para lá, se é um caso que necessita um exame físico, uma avaliação,
eu peço para o paciente me procurar no dia que eu for para lá. Então, eu consigo orientar e fica mais fácil da gente organizar algumas vezes, porque eu não estou lá todos os dias, né? Aqui em Sim. Curitiba eu acabo fazendo presencial, que fica um pouco mais tranquilo, né? Então, é mais fácil, né? Uhum. Mas eu atendo hoje em Laranjeiras, no Centro Médico Hospitalar São Lucas, Uhum. e ligando no Centro Médico, os pacientes conseguem me encontrar lá, né? Até tenho os telefones no site, depois eu deixo também aqui, se alguém precisar, pode me mandar uma mensagem inbox, alguma coisa assim, eu passo todos os contatos que precisarem, tá? Estou Uhum. bem tranquilo em relação a perguntas, se quiserem mandar perguntas, às vezes, pode mandar, eu respondo assim que eu puder, né? Quando der um tempo, eu sento e respondo as perguntas, dúvidas, curiosidade, qualquer coisa, né? Podem Uhum. ficar à disposição. E aqui em Curitiba a mesma coisa também, tem meus contatos no WhatsApp, tudo que precisar a gente pode ir conversando. Sim. A Flávia perguntou, Thiago, depois da cirurgia a pessoa pode se deslocar, dirigir? A pessoa já sai caminhando da cirurgia ou precisa ter alguém que acompanhe? Não, geralmente a gente recomenda que tenha algum acompanhante, mas não teria problema nenhum a pessoa ir de carro e voltar de carro. Exceto se ele morar muito longe, assim, 2, 3 horas dirigindo, às vezes fica mais difícil e desconfortável. Mas se o Uhum. paciente é da cidade ou próximo ali, que vai dirigir 30, 40 minutos, não tem problema nenhum. Ele pode ir sozinho, faz o procedimento e vai para casa sozinho, porque é anestesia local. Então Uhum. é bem tranquilo. O procedimento ele já sai do centro cirúrgico, ele termina o procedimento, já sai do centro cirúrgico caminhando, veste a roupa e vai para casa. Ai, que Não bacana. precisa ficar em recuperação, nada, exceto se usar sedação, né? Se for dormindo o procedimento, ele precisa ficar um tempinho em sedação e alguém precisa levar ele embora daí, porque ele não pode dirigir depois da sedação. Mas Uhum. habitualmente não. Mas normalmente os homens vão sozinhos dirigindo e voltam para suas casas tranquilamente dirigindo também. É isso, não teria problema nenhum. Pode fazer dessa forma também. Uhum. Para o procedimento de vasectomia, Thiago, então a pessoa entra em contato ou aqui no Hospital São Lucas ou lá em Curitiba, onde você atende, aí agenda essa primeira consulta com você Isso. e, Aham. e aí você acaba atendendo, ele assina esse termo também, né? Você faz as orientações e aí depois de 60 dias ele já pode vir fazer a cirurgia. Isso, é. O que é muito frequente é os pacientes fazerem a primeira consulta por telechamada, né? A gente faz por telemedicina, e aí eu já mando os papéis, os documentos que eles precisam, e depois, porque ele precisa pelo menos 2 consultas para a gente conseguir fazer o procedimento. Então, daí, num segundo momento, a gente acaba já vendo ele em Laranjeiras, avalia lá os canaizinhos, e Uhum. aí já marca o procedimento. Então, é muito frequente fazer, ou, se preferir, faz uma consulta normal, e aí depois programamos só a cirurgia num segundo momento. Uhum. Daí depois só vai acompanhando ali para ver como que tá. Isso. Uhum. Exato, exato. É, os critérios também, né? Para a gente definir os critérios, se não teria nenhum problema o procedimento, né? Para ele tirar as dúvidas, né? Porque sempre surge dúvida, né? Qualquer cirurgia. Uhum. E caso vocês tenham alguma outra dúvida que vocês queiram me perguntar também, vocês mandam para mim no direct, pode mandar também para o Thiago, que a gente vai respondendo vocês aqui. E gostaria de agradecer, Thiago, então, por esse tempo que você disponibilizou aí estar conosco, compartilhando aí um pouco sobre o seu trabalho aí, sobre o seu dia a dia, principalmente aí sobre a vasectomia, que é um tema aí que nós trabalhamos no nosso curso de capacitação também. Agradecer por estar aí num sábado à noite, depois das 8 horas. A Vanessa também, que está aqui, sua esposa, muito obrigada pela presença. E deixar então você finalizar aí. Bom, só respondendo uma última pergunta ali que alguém colocou em relação à avaliação psicológica, né? Geralmente, quando a gente vai fazer uma avaliação psicológica, eu já coloco após a primeira consulta. Nesse período de 60 dias aí que o paciente tem para refletir em relação ao procedimento, ele já passa numa avaliação psicológica e acaba conversando já a respeito de todos os fatores aí que envolvem a cirurgia. Uhum. Em relação à live, gostei muito de ter participado, né? É um prazer para mim também participar, ainda mais com o pessoal aí de casa já, né? Que eu conheço todo mundo da família também, né? Mas fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer problema que alguém tiver, qualquer curiosidade, quiser me perguntar, né? Se quiser até discutir, às vezes, algum caso pessoal, alguma coisa, fico sempre à disposição. Uhum. Então, muito obrigada. O William está colocando aí que o Thiago também tem vários médicos aí na família, né? Nós também temos o privilégio de ter amizade aí de todos vocês também.
E Com certeza. a você aí, Thiago, também, então, por tudo que que compartilhou conosco também. Espero nos encontrarmos, então, aí numa próxima oportunidade para falarmos, então, sobre a fecundação in vitro. A Flávia quer saber se pode fazer a avaliação psicológica do marido. Olha, Flávia, eu recomendo. Já Fica vai aqui. falando para ele. Ai, é... E acho que não, olha, é melhor contratar a psicóloga Naliê aí para avaliar o marido. Ai. Bom, Então, mas tá. eu fico à disposição, então, Viviane, qualquer dúvida que o pessoal quiser conversar, alguma coisa, né, seus alunos, fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida depois também. Então, tá bom. Muito obrigada e também sabe que pode contar conosco aí, tá bom? Com certeza. Abraços, então. Boa noite. Outro. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.